Olá pessoal da região sudeste do Brasil, tudo bem com vocês? Trazendo a previsão do tempo aí para os próximos dias, imagino que muita gente tem se perguntado quando é que vai ter chuva de novo, quando que não vai, se o sol vai aparecer, se não vai, se vai ter calorão, se vai ter friozão, enfim, se tem risco de temporais em algum dia. Então, aí para sanar todas estas e outras mais curiosidades, estou trazendo este vídeo. E aí eu vou detalhar um pouquinho o que deve acontecer ao longo da semana, mas já adianto que a gente deve ter bastante chuva, principalmente conforme a gente vai se encaminhando para o final dela, tá bom? Bom, começando pela próxima terça-feira, o que acontece é o seguinte, praticamente toda a região sudeste do Brasil pode ter algumas pancadas de chuva, já que a gente tem calor, tem umidade concentrada, tá bom? Tem algumas questões aí de vento que favorecem um pouco essa chuva. Tá? Mas tem, assim, alguns pontos que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, quando a gente pensa no interior do estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, na Grande Belo Horizonte e também na zona da Mata Mineira, são as áreas aí nesta terça-feira que podem ter pancadas de chuva um pouco mais generalizadas, um pouco mais persistentes e volumosas. Por hora, sem risco de temporais, no máximo uma chuva moderada a forte intensidade com alguns raios e uma outra rajada de vento, tá bom? Quando a gente pensa, no caso, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana de Campinas, né, no interior paulista, no caso do litoral norte paulista, mas também no próprio Grande Rio, inclui também ali o Vale do Paraíba, tá bom? Aqui no sudeste e no sul de Minas Gerais, a gente também tem essa chuva um pouco mais generalizada, mas aí é uma chuva mais fraca mesmo, sabe? Aí realmente não é para ficar esperando raios, chuva muito volumosa, tá bom? E agora, falando de todas as outras áreas do Sudeste em que eu não citei detalhadamente, aí é pancada isolada, tá bom? Até pode ter um raio, alguma coisa assim, mas é pancada isolada, nem todo mundo deve ver, acontece muito rápido, às vezes é só um aguaceiro ali entre o final da tarde e o começo da noite, tá bom? Então é isso que a gente deve esperar para terça-feira, é um dia sem muita preocupação, tá bom? Pensando na quarta-feira, novamente, praticamente toda a região sudeste tem possibilidade de pancadas de chuva, mas de forma mais isolada, tá bom? O sol, inclusive, aparece mais também, enfim. E é no caso da quarta-feira que o interior do estado de São Paulo e também o Triângulo Mineiro passam a ter a possibilidade de ter chuva um pouco mais significativa, um pouco mais generalizada. Mais áreas devem ver essa chuva acontecendo, tá bom? E a chuva pode ser um pouquinho mais volumosa, mas de novo, sem risco de temporais. No máximo um raio aqui, outro ali, uma rajadinha de vento aqui e outra lá, tá bom? Não tem a possibilidade por hora de ter grandes transtornos causados por essa chuvinha da quarta-feira. No caso, inclusive da quarta, é legal a gente dizer que as temperaturas sobem um pouquinho mais em praticamente toda a região sudeste, porque o sol vai aparecer um pouco mais, tá bom? Mas não vai fazer calor extremo, não é nada disso, tá bom? E aí, pensando na quinta-feira, o que acontece? É um repeteco, tá? Porque praticamente toda a região continua tendo chuva de maneira aí de maneira isolada, tá bom? E aí, de novo, estado do Rio de Janeiro praticamente todo, principalmente o interior, o estado do Espírito Santo, a Grande Belo Horizonte e a zona da Mata Mineira, são as regiões, assim como na terça-feira, que podem ter chuva um pouco mais significativa e que tem risco de chuva de moderada a forte intensidade. Pode ter um pouco mais de raios e algumas rajadas de vento. Mas, de novo, não é pra gente esperar volumes muito altos, não é pra gente esperar chuva sem parar, não é pra gente esperar aí temporais generalizados no caso da quinta-feira, tá bom? No leste de São Paulo e no sul do estado do Rio de Janeiro, nas áreas mais próximas da divisa com o estado paulista, esfria um pouco. Mas principalmente por conta de nebulosidade e algum ventinho frio que vem do litoral, tá bom? Mas não é para esperar queda brusca na temperatura, tá bom? Nem durante a manhã, o amanhecer, nem durante as tardes, a gente não vai sentir muito frio nessas regiões, tá bom? As temperaturas só ficam mais amenas. É o que geralmente acontece mesmo quando a gente tem um pouco mais de chuva e ou mais nebulosidade ou algum ventinho mais frio vindo do litoral, tá bom? Bom, aí a gente chega na sexta-feira, que aí é o dia que já começa a demandar um pouco mais de atenção ou mesmo um alerta para partes da região sudeste, tá bom? Bom, ao longo do dia,
principalmente durante o final da tarde, começo da noite, a gente vai ter pancadas isoladas de chuva no estado de Minas Gerais e no interior paulista, sem muito risco de temporais. É a mesma coisa que eu já tenho falado para os outros dias. Alguns raios, uma rajada de vento aqui, outra ali, mas não espera granizo, não espera chuva persistente, volumosa e nem generalizada, tá bom? Agora, quando a gente chega na noite e na madrugada da sexta-feira, aí o estado de São Paulo, de fato, praticamente todo, entra em alerta, porque a gente vai ter a formação de a gente vai ter, na verdade, o aprofundamento de um sistema de baixa pressão atmosférico, no litoral brasileiro, e aí ele vai converger muita umidade associado a outras questões aí na troposfera, e por isso todo o estado de São Paulo, ao longo da noite e da madrugada, de maneira generalizada, pode ter temporais. Aí sim a gente pode ter chuva com muita ventania, com muitos raios, queda de granizo de maneira um pouco mais isolada, tá bom? Além da chuva volumosa, aí que pode acumular dezenas de milímetros em poucas horas, tá bom? Então aí realmente o estado de São Paulo vai entrar em alerta aí ao longo da noite e madrugada aí de sexta-feira para sábado, tá bom? Pensando em ventania, a gente, o leste do estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais podem ter ventos mais intensos justamente devido a influência desse sistema de baixa pressão atmosférica, tá bom? Então, aí, mesmo que não esteja chovendo, antes, durante ou depois da chuva, a gente pode ter ventania conforme a noite, a madrugada da sexta-feira para o sábado vai acontecendo, tá bom? Então, todo o litoral paulista, o estado do Rio de Janeiro, região da Grande São Paulo, região de Campinas, tá bom? Sorocaba, um pouquinho ali no sul de Minas, todas essas áreas podem ter ventania bastante significativa aí, tá bom? Ao longo da noite e da madrugada de sexta-feira para sábado, tá bom? É isso. Nos próximos dias eu vou trazendo atualizações para falar principalmente sobre esta sexta-feira e detalhar com mais precisão, com mais exatidão, né? E falar um pouquinho mais aí sobre o estado de São Paulo, o que ele deve enfrentar ao longo da sexta-feira. Claro, também vou falando sobre o final de semana. Então é isso. Bom, eu agradeço demasiadamente se você achou este vídeo até aqui. Peço que você não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, fale da região, do estado, da cidade, de onde você de onde você é, na verdade, para que eu possa detalhar aí, citar pelo menos nos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos, familiares aí, para que eles possam conhecer o canal. Se você não é inscrito, peço por gentileza que se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber os novos vídeos, tá bom? Esteja sempre por aqui, porque eu estarei sempre falando sobre a previsão do tempo aí, para diversas áreas e aí de maneira bastante detalhada, tá bom? Agradeço muito, desejo a todos uma excelente semana, inclusive meteorologicamente. Até o próximo vídeo.